Eu quero que você abra sua Bíblia. Salmo de número 1. Se você sabe de cor, eu vou me desafiar a não abrir. Só vou abrir o meu esboço aqui. Gosto de não olhar esboço, mas o esboço ele dá segurança. Mas se você sabe de cor o Salmo, nós vamos recitá-lo. E eu quero falar sobre esperança, sobre vida intensa. Salmo de número 1. Amém? Quem tem alguém ainda procurando? Não, né? Todo mundo já achou? Salmo de número 1, ele diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero falar sobre 3 coisinhas, só nos 3 primeiros versículos, tá? Não vou usar o salmo todo, só o número 1, número 2, número 3. Eu quero falar sobre a advertência, a instrução e a consequência para uma vida cristã bem-sucedida. Primeiro, advertência. Segundo, instrução. Terceiro, consequência. Dá para repetir? Primeiro é advertência. Segundo, a instrução. E terceiro, a consequência. Então vamos falar os 3 juntos agora? Advertência, instrução e consequência. Se cantar a música fica mais fácil de gravar. Advertência, instrução e consequência. Vamos lá? Advertência, instrução e consequência. Vamos ver o que a gente pode aprender nesse salmo? Às vezes a gente passa por um texto na Bíblia tantas vezes, né? Sabe de cor, é verdade, mas a gente não se atém a alguns detalhes. Então, é claro que a gente sempre tem oportunidade de aprender toda vez que a gente lê, toda vez que a gente ouve, alguma coisa nova. Então, eu quero compartilhar com você hoje sobre a advertência, a instrução e a consequência para uma vida cristã bem-sucedida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela diz de si mesmo ser viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então nós pedimos que ela agora possa penetrar e possa falar ao nosso coração. Possa, ó Deus, fazer-nos desafios para mudanças, e que essas mudanças, ó Deus, possam glorificar o Teu nome, possa melhorar os nossos relacionamentos, possa mudar, ó Deus, a nossa mente, a nossa visão, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa esta igreja, abençoa o Teu povo aqui reunido. Esses que vieram aqui, ó Deus, foi o que o Senhor trouxe para ouvir, para ser tratado, para, ó Deus, ser abençoado nessa noite. Então, fala aos nossos corações. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, provavelmente eu decorei esse texto, né, quando eu era ainda pré-adolescente, ou talvez antes. Eu nasci num lar cristão. Embora eu tenha 48 anos de vida, eu tenho 41 de batismo. Significa que eu fui criado num lar cristão. Lemos e decoramos Bíblia durante algum tempo. E aí, provavelmente você também sabe esse texto de cor, né, e tenha se utilizado dele em muitas situações. Mas eu quero aprender, e aliás, compartilhar com você algumas verdades desse texto, talvez verdades que você já saiba, mas verdades que talvez ainda estejam ainda não tão claras. Primeira coisa, no versículo 1, que eu quero compartilhar com você, a advertência desse texto. A Bíblia diz assim: bem-aventurado é o varão. Pode ser varoa, pode ser o homem casado, pode ser a mulher casada, o garoto, pode ser qualquer pessoa. Está de forma genérica. Bem-aventurado é a pessoa que não faz 3 coisas. Quais as 3 coisas que ela não faz? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e, por último, não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que
todo o pecado começa pequeno. Todo o pecado começa pequeno. Olha o que o salmista diz. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí você fala assim, mas quem é ímpio? Ímpio é o contrário do justo. Pode ver que nos versículos 5 e 6 a Bíblia diz assim, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A primeira pergunta é, com quem você está andando? Andar aí não significa simplesmente caminhar, mas quem são as suas companhias frequentes? Aí você fala assim, não, minha companhia é só gente boa, só gente crente, amém. Mas às vezes a gente deixa entrar na nossa casa, deixa entrar no nosso smart, deixa entrar no nosso tablet, mais companhias. Eu não vi, e com certeza você não viu, mas hoje nós fomos bombardeados via internet por uma cena que dizem ter passado, e existem coisas que a gente precisa dizer, eu não vou andar com isso. Por exemplo, liberdade. Liberdade, já basta que Cristo nos deu. Aliás, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, disse quem? O apóstolo Paulo. Mas tem muito crente, aqui não, que está vendo liberdade da Rede Globo. E dizem que ontem passou uma cena de homossexualidade. Eu e você não vimos. Mas quem viu foi o quê? Impactado. E o pecado sempre entra na vida das pessoas quando começa a ver, alguém já disse que a janela dos olhos, da alma são os nossos olhos. Provavelmente, com certeza, baseado naquilo que Jesus mesmo disse, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quem são as nossas companhias? Com quem a gente está andando? O que você está deixando entrar na sua sala? Bem-aventurado é o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, que não anda segundo o conselho dos ímpios. A impiedade está muito grande nesses dias. Aliás, a Bíblia está se cumprindo quando se diz que antigamente, existiam coisas que eram erradas. Hoje, as coisas que eram erradas antigamente se tornaram certas. Hoje, o que é errado era certo antigamente. Nós estamos vivendo uma época de impiedade. As pessoas estão trocando o certo pelo errado. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho não para no caminho dos pecadores. Aí você fala, mas quem é pecador? Eu sou pecador, todos nós somos. Mas quando a Bíblia fala sobre pecadores, ela está falando sobre aquele que peca costumeiramente. 1 João 3,9 a Bíblia diz assim, quem é nascido de Deus não vive pecando habitualmente. Qual a diferença do pecador salvo e do pecador perdido? O pecador salvo é aquele que faz do pecado algo esporádico na sua vida. Peca lá uma vez ou outra. Aliás, é para a gente questionar quando a gente vê um crente, uma crente, que peca habitualmente. Ou faz da sua vida uma vida de pecado costumeiramente. Sabe por quê? Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 2, final, no capítulo 3, início, ele fala sobre 3 tipos de pessoas. Ele fala sobre o natural, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quem é o homem natural? É aquele que nunca experimentou, nunca teve uma experiência com Cristo. Por isso que ele não entende as coisas de Deus. O homem natural não entende. Você fala e ele não entende. Faz parte da natureza dele não entender. Quem é o homem carnal? É aquele que nasceu do Espírito, mas vive na carne. E quem é o homem espiritual? É que nasceu no Espírito e continua vivendo do Espírito. E qual a semelhança entre o carnal e o natural? É que ambos fazem do pecado algo normal na sua vida. E sim, uma coisa que a gente não pode acostumar é com o pecado na nossa vida. Todo pecado começa pequeno. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E finalmente, não faz o quê? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer significa, entre outras coisas,
fazer algo esperando resultado diferente. Na prática é você plantar milho, esperar colher feijão. Paulo falando sobre isso, Gálatas 6:7, ele diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito se fará ou colherá a vida eterna. Aí deixa eu abrir um parênteses, eu não quero falar assim especificamente sobre família, porque eu gosto de falar sobre isso, relacionamento familiar, mas deixa eu falar um negócio aqui simples. Para quem é solteiro, principalmente. A Bíblia não estipula, ou não diz, ou não estabelece, ou não proíbe, casamento que às vezes a gente olha assim e diz assim, é muito diferente. Por exemplo, alguém de 2 metros de altura, uma mulher de 2 metros de altura, 1,90 m, casar com um anãozinho de 50, tem alguma coisa errada? Não. Desde que ela esteja disposta a botar ele no colo, passar na roleta do ônibus, e etc. O que tem de errado nisso? Nada. Vai pagar um preço? Vai. A Bíblia diz que é errado alguém que fez PhD, pós-doutorado dos Estados Unidos, sabe 7 idiomas, casar com uma analfabeta? Não. Ela é linda. E ele? Um doutor. Aí um dia ele está lá na reunião, conversando lá, e aí chega a esposa dele, aí que hora que nós vai? A gente vamos, a gente bebemos, a gente comemos, etc. Está disposto a pagar o preço? Pague. Então tem muita disparidade por aí, que você olha assim para o casamento assim, não vai dar certo. É muito diferente. Mas tem um tipo de casamento que a Bíblia proíbe. E Deus não vai abrir exceção para ninguém. A Bíblia diz assim, não vos prendais em um jugo desigual com os incrédulos. E a Bíblia faz algumas perguntas. Que consenso, que comunhão, que harmonia, que elo existe entre luz e trevas, filho de Deus e o diabo, justo e injusto. É sociedade. Às vezes dói, no livro até escrevo sobre isso. Mas é melhor desfazer um namoro ou um noivado do que depois desfazer um casamento. Porque é sociedade. Então o que Deus estabelece como sociedade? Quanto mais próxima, mais chance de dar certo. Por exemplo, uma pessoa de 1,80 m, se casar com um de 1,70 m, 1,60 m, tem mais chance do que dar um de 1,80 m com 50 centímetros. É mais fácil. Um doutor, casar com alguém do mesmo nível. Um evangélico, casa com quem? Evangélico. Católico. Não estou falando sobre religião não, gente. Só estou falando sobre sociedade. Casa com? Católico. Macumbeiro. Com macumbeiro. Já pensou você casar com um macumbeiro? Aí fala assim, vamos lá fazer o trabalho agora. Não vou, vamos sim. Aí chega lá, você segura na cabeça do cabrito, e aí ele corta o pescoço. Complicado. Então, o macumbeiro vai lá, um segura, outro corta. O católico se prostra junto. O evangélico, está difícil, mas ele entende que o dízimo é de Deus, ele não vai deixar de comprar, por exemplo, liquidificador, para deixar, e vai entregar, para não entregar o dízimo. Porque ele sabe. Então, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele colhe. É bíblico. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, todo pecado começa pequeno. Então isso significa o quê? Não deixe o pecado entrar na sua vida, por menor que ele seja. Você conhece alguém viciado em drogas pesadas? Eu conheço. Ele começou dando um cheiro no resto de pó que ficou lá em cima da mesa. E ele gostou. Conhece alguém viciado em álcool? Ele começou bebendo um gole que ficou no resto do copo. Uma vez conversava com alguém já de meia idade, ele falou assim, eu era ébrio. E sabe como é que eu me viciei? Meu pai deixava eu tomar a espuminha da cerveja. Todo pecado começa pequenininho. Conhece alguém que está atolado em dívida? Continuou fazendo pequenas compras, apesar das dívidas.
Conhece alguém que deu um desfalque lá na empresa? Sabe como é que ele começou? Ele pensou assim, ou ela pensou, eu tomo conta do dinheiro. Eu estou precisando de um dinheiro. Eu vou pegar R$50. Quantas histórias assim a gente conhece? Quantas? Mas no final do mês, qual era a intenção dele ou dela? Eu pago. Aí pegou 50. Chegou no final do mês, ninguém deu. Falta. Ao invés de pagar aqueles 50, o que ele fez? Pegou mais 50. Agora está devendo quanto? 100. Mês seguinte, ele falou assim, peguei 100, ninguém deu falta, agora eu vou pegar 100. Está devendo quanto? 200. Depois ele pega 500, depois ele pega 1.000. E aí deu um desfalque muito grande. Um desfalque muito grande, todo mundo percebe. Vou dar 2 exemplos rapidinho para você. Na Bíblia, um positivo e um negativo de gente que começou com um pecado pequenininho. Um disse não, o outro foi levando e se deu mal. Vou começar com aquele que começou errado. Tem muitos, mas vou usar o caso do Davi. 2 Samuel, capítulo 11. A Bíblia diz que no período do ano, num tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi mandou Joabe no seu lugar. E aí você conhece a história. Um dia, depois do almoço, provavelmente, depois da soneca da tarde, porque a Bíblia diz que ele levantou-se do seu leito, e ele olha para baixo, e vê uma mulher tomando banho, com poucos trajes, ou com nenhum traje, e ele pergunta, quem é essa cavalona lá? Bonita. Ela era bonita. Aí disseram, é a mulher do Urias, o teu valente. Ele falou, se eu sou rei mesmo, quem manda aqui sou eu, traz ela. Passou uma noite com ela. Passou depois umas 2 semanas, ela disse, eu estou grávida. E ele disse assim, manda trazer aquele trouxa do seu marido. E ele vai dormir com você. Aí você diz que o filho é de 7 meses. E ele não quis dormir. Finalmente, ele mata o marido dela, assume ela como esposa. Só que o capítulo 11 termina assim, porém, tudo isso que Davi fez, desagradou o Senhor. Como é que começou esse pecado? Pequenininho. Como? Ao invés de ir, ele mandou alguém no seu lugar, terceirizou. Quando você terceiriza um serviço seu, no mínimo você está correndo o risco desse serviço sair mal feito. No que ele terceirizou, aí vem o segundo problema, ele ficou ocioso. No que ele ficou ocioso, terceiro problema, ele olhou. No que ele olhou, ele viu que não era para ser visto, então ele desejou, cobiçou. No que ele cobiçou, ele mandou trazer. No que ele mandou trazer, ele se deitou com ela, adulterou. No que adulterou, teve consequência, teve problema. E aí ele mandou matar. Querido, olha a consequência na vida do Davi. Leia depois, capítulo 12, 13. A espada não se apartou. Briga na família. Consequência séria é brincar com o pecado. E como é que começou o pecado na vida do Davi? Começou pequenininho. Porque todo pecado, ele começa pequeno. No caso de Davi, e aí vale a pena a gente ressaltar, porque Davi adulterou. Davi podia ter quantas mulheres quiser, mas nesse caso ele possuiu uma mulher que não podia. A mulher do Urias, mulher casada. E todo pecado de adultério segue rigorosamente esses 4 passos. Quer de uma maneira rápida ou longa. Primeiro, o sujeito admite mentalmente. Quando alguém admite mentalmente que vai pecar, a possibilidade de pecar, um dia ele vai pecar. Mentalmente. Segundo, envolvimento emocional. Terceiro, racionalização. Quarto, o ato. Vou exemplificar. O sujeito admite mentalmente que ele vai adulterar. O diabo sabe disso. Então não vai faltar oportunidade para ele conhecer alguém possível, ou ela conhecer alguém possível parceiro nesse adultério. Então começa a envolver emocionalmente. Ou seja, lá na empresa, começa a tomar cafezinho junto, conversar, bater um papo e dizer assim, olha, você está com problema lá, eu também estou. Começa a envolver emocionalmente. Aí depois não é mais só café, depois é almoço. Depois vai e volta todo dia. Há um envolvimento emocional. Aí terceiro vem a racionalização. Ele ou ela começa a dizer assim, já que todo mundo está pensando que eu estou adulterando mesmo, então eu vou fazer o quê? Adulterar. Aí vem o quarto passo.
Todo pecado começa pequeno. Mas teve um que é exemplo para a gente seguir. Davi não foi um exemplo a seguir, principalmente nesse quesito. Que ele não pecou, porque o pecado, a tentação começou pequena e ele logo rechaçou. José. Lembra da história de José? Garoto, 17 anos, vendido para onde? Para o Egito. Foi morar onde? Na casa do Potifar. Um irresponsável, um incoerente. Botar um homem bonito, sarado, porque a Bíblia diz que ele era bonito de corpo e bonito de rosto, na casa. Ficando lá o dia todo com a mulher dele. É só doido. Doido. Estou falando do Potifar. A mulher do Potifar, no seu nome, então devia ser uma Potifera, aquela mulher devia ter, furou inteirinho, devia ter, que ela ficou doida por ele, falou assim, pega eu, Zé, pega eu. Pega tudo aqui mesmo já. Zé falou o quê? Não te pego. Querer eu quero, mas eu não posso. E ela devia ser bonita também. Mas você fala, mas por quê? A Bíblia não diz que ela é bonita, é verdade. Mas mulher feia não tenta ninguém. Deixa isso para lá. Aí o que aconteceu? Ela todo dia ficava perturbando ele. Aí, segundo passo. Primeiro passo dele, para ele não pecar, ele verbalizou. Ele disse, não, eu não posso. Querido, quando a gente verbaliza, quando a gente diz, quando a gente deixa claro que a gente não quer, é um passo importantíssimo para a gente vencer a tentação. O policial chega para você e fala assim, olha, eu deixo você passar, só dá 50. Você precisa dizer o quê? Não. Você vai fazer vistoria do carro, o cara diz assim, ó, tá com um negocinho aqui, mas se você me der 30, passa. Você tem que dizer o quê? Não. O garoto que você está namorando, porque o homem é meio assanhado, começa a querer colocar a mão onde não pode. O que você tem que dizer? Não. Agora, tudo é não com cara de não. Porque tem não que é cara de sim. Ele está botando a mão lá onde não pode. A minha fala assim, não. O que ela está dizendo? Tá tão legal. José disse o quê? Não. A mulher parou? A mulher perturbou. Ficava todo dia, você lê em casa depois de Gênesis 39, ficava insistindo para que ela se deitasse. Aí sabe o que ele fez? Ele não queria sequer estar com ela. Segundo passo. Ele não se envolveu emocionalmente. Porque quando a gente é tentado, quanto mais perto do pecado a gente fica, ou da tentação, melhor dizendo, a gente fica, mais susceptível ao pecado a gente é. Todos nós temos carências. Hipoteticamente, vamos pensar aqui, você viaja todo dia para Niterói na van com um rapaz que é casado e fica perto de você roçando o braço. Bonito, tomou banho de manhã, botou Malbec e vai trabalhar com você. Tentação. O que você tem que fazer? Vou ficar perto desse cara, não. É o que José fez. Sequer ele queria estar perto. Mas eis que um dia, provavelmente a mulher mandou todo mundo embora. Porque José chegou na casa dela e não tinha ninguém. Imagino eu que ela ficou atrás da porta. Quando o Zé chegou, ela fechou a porta e falou assim, é agora, Zé. Quero ver tu fugir agora. Pulou em cima dele. E começou a arrancar a roupa dele. Você vê como é que você sabe que começou a arrancar a roupa? Tanto é que o Zé saiu correndo e a roupa ficou aonde? Na mão dela. E você acha que foi fácil para o Zé sair com aquele mulherão em cima? Não foi, não. Imagina que ele deve ter falado assim, eu pego, não pego, eu pego, não pego. O que ele disse? Não pego, não. Porque se ele pegasse, o sonho dele tinha ido para o beleléu. Então ele negou com a fuga. E às vezes a gente não quer fugir porque a gente quer dar uma de forte. E se tem um pecado que a gente não consegue enfrentar, é o pecado da nossa própria carne. Desejo da nossa própria carne. Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 2, 22, diz assim, foge dos desejos ou das paixões da mocidade. Não dá para enfrentar. O Zé falou assim, se eu ficar aqui, essa mulher acaba comigo. E ele saiu
seminu, mas saiu. Porque ele sabia muito bem que o pecado começava, ou todo pecado começa pequeno. Ele começou dizendo não, a mulher não parou. Ele não queria estar perto, a mulher não parou. A mulher voou para cima dele, queria estrupá-lo. E ele saiu correndo. Não enfrentou. Todo pecado começa pequeno. Seja financeiro, seja de âmbito sexual, seja de língua. Quantas vezes você está sendo tentado, eu sou tentado, a ficar conversando com outro sobre a vida alheia. Ah, não, isso não é fofoca, não, é um comentário da vida alheia. A gente sempre tem desculpa para dar para as nossas fofocas. Todo pecado começa pequeno. Então a advertência é, não ande, segundo o conselho dos ímpios, não pare no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Não deixe o pecado, mesmo que pequeno, entre na sua. Não deixemos que o pecado entre na nossa vida. Segunda coisa, eu falei que a advertência, segunda é o quê? Esqueceram. Instrução. Qual é a instrução aí? Antes tem o seu prazer aonde? E na sua lei faz o quê? Medita dia e noite. Tem um texto muito parecido com esse que Moisés vai falar para Josué no capítulo 1, versículo 8 e 9. Ô Josué, Deus falando, aliás, Moisés vai falar para Josué, não, Deus fala sobre Moisés para Josué. Ô Josué, o meu servo Moisés é morto, já era. Agora está vendo a terra prometida? Você vai ter que alcançar. Aí Deus dá uma instrução para Josué fantástica, assim, não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, prudentemente conduzirás e prosperarás no teu caminho. O Salmo está dizendo aí, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia, noite, medita na lei do Senhor. Aí sabe o que eu quero aprender? A instrução é o seguinte, o que a lei do Senhor pode fazer por mim? Em mim. O que a lei do Senhor produz em mim? 3 coisas, simples, rapidinho. Primeiro, ela vai produzir fé. Romanos 10, 17, assim, a fé vem pelo, a fé vem pelo, ouvirá. Você quer ter fé, você tem que seguir essa instrução. Ouvir a palavra de Deus, não tem outro caminho. Tem gente que fala assim, eu queria ter muita fé. Como é que eu faço para ter fé? Já me perguntaram isso, eu falei, não tem outro caminho. Você tem que fazer o quê? Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, decorar a Bíblia, porque aí você vai ser despertado na sua fé. Aí você fala, mas como é que é isso, pastor? Deixa eu explicar isso para você. Nós somos aquilo que cremos. E cremos naquilo que nós, é por isso que a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra. Tem gente vivendo com medo, dia e noite, sabe por quê? Ao invés de ouvir a palavra, estou ouvindo José Luiz da Atena. Ouvindo Marcelo Rezende, corta para mim. A mulher saiu de casa e na esquina o bandido pegou, botou ela na mala, cortadinha em pedaços. A irmã fica vendo isso, vai lá, bota 10 cadeados no portão. O que ela está ouvindo? Só coisa que vai despertar o quê? Medo. Ao invés de despertar o quê? Fé. Querido, deixa eu perguntar um negócio para você. O que a Bíblia diz em Salmo 46, verso 1? Deus é o nosso refúgio, nosso. A Bíblia diz que Deus será ou que Deus foi? Não, a Bíblia diz que Deus é hoje. Hoje Ele é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz, daqui a pouco eu vou citar esse texto para você, diz assim, em Cristo nós somos mais do que? Diz que sou apenas vencedor, não diz que eu sou muito mais do que, eu sou mais do que vencedor. Jesus, quando prometeu sua presença, Ele disse o quê? Eis que eu estou convosco, só nos dias bons. Ele disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias. A Bíblia diz no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte. Aí eu fico olhando para o monte, de onde virá o socorro? O salmista mesmo responde, meu socorro vem de quem? Da onde? Então como é que eu vou ter medo? Mas isso eu preciso adquirir através de quê? Da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Para você entender melhor isso, vou dar um exemplo simples. Eu falei que nós somos resultado daquilo que cremos, e cremos naquilo que nós ouvimos. Por que, por exemplo, um garoto que tem tudo para ser um vencedor na vida, ele chega aos 30, 40, 50 anos sendo nada?
Sabe por quê? Desde criança, ele ouviu o pai dizer, você é um Zé Mané. Você vai ser um vagabundo mesmo. Você não vai conseguir nada na vida. Ele começou a ouvir e creu naquilo que ele ouviu. Desenvolveu uma fé naquele conceito. Quantos pais ou quantas mães falam para o filho, você é um boiola, você é um marica. E o filho depois cresce e se torna um homossexual. Porque o pai e a mãe disse isso para ele quantas vezes? Muitas vezes, ele acreditou. Mas por outro lado, quantos pais que têm uns filhos assim bem feinhos, e ele fala assim para o filho, filho lindão do papai, lindo do papai, você é lindo, 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 lindo. E a gente está olhando de fora e sabe que o garoto é feio. Mas o garoto acredita. E ele vai conquistar quem? As garotas mais lindas. Porque a sua crença faz você alcançar os seus objetivos. Porque você crê em nada pode destruir a sua crença. Se você crê naquilo que a palavra de Deus diz, aliás, a Bíblia diz que nós precisamos vencer o diabo através da nossa fé. A nossa fé é que vence o mundo. Então nós somos aquilo que cremos. No que você está crendo? Então você precisa crer de maneira correta. Então precisa ler e crer na palavra. Segundo, ela produz vida. Não só produz fé, produz vida. Olha o que diz João 5,39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. E isso foi Jesus que disse. E são elas que dão testemunho de mim. Examinai as escrituras para que você possa ter vida eterna. Você pensa assim, mas eu já tenho vida eterna. Querido, preste atenção. O conceito de vida eterna não é só aquilo que a gente vai receber quando a gente for para o céu. Vida eterna. Tem um plano de salvação que eu sempre falo lá na igreja, para quando a gente vai evangelizar alguém assim. O que é vida eterna? Vida eterna é uma vida de paz agora e com Jesus depois da morte. É esse o conceito que Jesus falou lá em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus único e verdadeiro e ao teu Filho que tu enviaste. Vida eterna é uma vida intensa. Tem crente vivendo uma vidinha, já dizia o pastor Mauro Israel Moreira, em saudosa memória da PIB de São Gonçalo. Quanto Deus quer dar para nós? Um vidão. Tem um vidão. Não estou falando sobre riqueza, não estou falando sobre paz. Eu estou falando aqui sobre aquilo que o dinheiro não compra. Gosto muito de uma frase do Augusto Cury. Ex-ateu, hoje crente evangélico. Autor mais lido no mundo brasileiro. Ele diz o seguinte: caro não é aquilo que o dinheiro compra. Tudo que o dinheiro compra é barato. Tudo. Caro é aquilo que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra paz, alegria, felicidade, amor, carinho, afeto. Nada disso o dinheiro compra. É esse tipo de vida, de alegria, de paz, de contentamento, que Deus quer que a gente tenha. E a Bíblia, ela produz isso. Examinar as escrituras que você vai ter nela, vida eterna. Por último, nesse quesito, e eu já estou terminando, ela produz em nós esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança. Perseverai na oração e sedes pacientes na tribulação. Alegrai-vos na esperança. Um dos textos preferidos meu é Romanos 8, 24 até 39. Que fala sobre esperança. E coisa que crentes muitos crentes já perderam. Tem mulher que já não ora mais pelo seu marido, já ora por aquele homem há 30, 40 anos. Eu já perdi a esperança. Minha irmã, não perca a esperança. Eu oro pelo meu filho há 20, 30 anos e ele está nas drogas. Não perca a esperança. Leia a Bíblia e não perca a esperança. Eu creio que as nossas orações continuam queimando diante de Deus, como diz Apocalipse 5 e Apocalipse 8, mesmo depois quando a gente morre. Eu sou resultado de oração. A minha avó orava muito por mim, as minhas avós, aliás, os meus avós, os meus. E a Bíblia diz lá, o incenso que estão queimando diante de Deus são as orações dos santos. Mesmo que você morra, Deus continua atendendo as suas orações, porque ela continua sendo queimada diante de Deus. Então não perca a esperança.
Olha o que diz o Romanos capítulo 8, a partir do versículo 24. Em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primogênito dentre os irmãos. E aos que predestinou, a este chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação com os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, quem os condenará? É Cristo que morreu melhor, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus também intercede pelos santos. Quem nos separará do amor de Deus? Será a perseguição, a nudez, a angústia, o perigo, a fome ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o passado, nem o futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. Como é que eu posso perder a esperança? Se eu sou mais do que vencedor. Se o Espírito Santo está derramado no meu coração, não perca a esperança. Não perca a esperança. Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, diz o pastor Hernandes Dias Lopes, mas nos prometeu um pouso seguro. Não tenha dúvida disso. Finalmente, qual é a consequência disso? Seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Então será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto ele faz, prospera. Advertência. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A instrução, prazer na lei do Senhor. O prazer produz fé, o prazer na lei do Senhor produz vida, e o prazer na lei do Senhor produz esperança. E finalmente, qual é a consequência? Versículo 3. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas que medita na lei do Senhor, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Primeira coisa, estabilidade. Crente que faz o que a Bíblia manda e crente que tem prazer na lei do Senhor é aquele crente estável. Tem problema? Deus é Deus. Está com vitória? Deus continua sendo Deus. Perdi o emprego. Estou trabalhando. Estou com doença. Estou com saúde. Crente estável, crente que mantém a sua estabilidade, não fica mudando de igreja quando acontece qualquer dificuldade naquela igreja. Não gosto de muitas frases do Facebook, mas tem uma que eu me apaixonei por ela. Que você já deve ter lido, que diz o seguinte: quem sai da igreja por causa das pessoas, não entrou lá por causa de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hebreus capítulo 12, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunho, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança olhando para quem? Jesus, o autor e consumador. Pare de olhar para o lado. Olhe para Jesus, ele é autor e consumador, ele não te decepciona. Estabilidade. Estabilidade. Segundo, a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. O nome disso é produtividade. Crente nasceu para produzir. Aliás, Jesus falou, toda vara em mim que não dá fruto, o que ele faz? Corta e lança fora. Tem que produzir. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito, amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Se você está na igreja há muito tempo e você ainda continua dando as suas desculpas dizendo assim, eu sou assim mesmo, tem alguma coisa errada.
Espírito Santo quer produzir em você, produzir em mim, o mesmo caráter de Cristo Jesus. O fruto do Espírito se manifesta. O mesmo fruto que está lá em Jesus tem que ser produzido em mim. Produtividade. Dá o seu fruto na estação própria. Terceiro, as folhas não. O nome disso é vitalidade. Primeiro, estabilidade. Segundo, produtividade. Terceiro, vitalidade. Crente tem que viver uma vida bonita. Às vezes a gente já não foi muito agraciado com beleza física. Se a gente não caprichar na nossa vida como um todo, quem vai querer seguir Jesus? O crente tem que viver uma vida bonita. Seu linguajar, a maneira como ele trata a mulher, a maneira como ele trata o marido, ela trata o marido, como trata os filhos. Crente não pode ter dívida. Meu irmão, eventualmente, no desemprego, eventualmente, numa doença, eventualmente numa catástrofe, a gente se endivida. É verdade. Mas eu estou falando que isso é o quê? Eventualmente. Mas crente não fica aí, sai. Você sabe qual é o grupo mais endividado, segundo pesquisa diz aí? Crente. Sabe por quê? Porque crente compra tudo em nome de Jesus. É verdade. Ah, Deus é dono do mundo, não sou dono do mundo não, mas sou filho do dono, eu vou comprar. Deus... Não existe isso não. Aí depois tem uma porção de empresa correndo atrás de você, empresa de conta, de água, empresa de luz, empresa SPC, tudo correndo atrás. Para te cobrar. Não pode. Vitalidade significa bonito, organizado, direitinho. As pessoas olham para a sua vida, que vida, quero ter uma vida assim. E por último, tudo quanto ele faz, prosperará. O nome disso é prosperidade. Está falando sobre dinheiro isso aí não. Está falando de você ser bem sucedido e eu ser bem sucedido naquilo que eu fizer. Você é pedreiro, vai fazer um muro. Negócio certo. Costureira, vai fazer um vestido, negócio direitinho. Padeiro, vai fazer um pão, um negócio bem feito. Como é que está o seu namoro? Está sendo bem sucedido? O seu casamento está sendo bem sucedido? Sua empresa está sendo bem sucedido? Seus negócios bem sucedidos? Seu relacionamento com o seu padrão? Tudo quanto ele faz, prosperará. O nome disso é prosperidade. É simples, a vida cristã é simples. Aliás, tem uma música que diz: é tão fácil viver em paz. Não gosto muito dele não. Dá-se. Mas tem umas músicas que ele canta que é legal. É fácil demais viver em paz. A gente que faz o quê? Complica tudo. A gente acha que é difícil. Aliás, quando está muito fácil, a gente acha que tem que complicar. Vida cristã é fácil. Fácil em que sentido? Não é que você vai ter facilidade. Fácil compreender. Agora, você precisa, como eu, todos nós precisamos exercer disciplina. Não existe outro caminho. É fazer o que a Bíblia manda. É fazer o que Deus ordena. Então, queridos, advertência. Não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Instrução. Prazer na lei do Senhor, que produz fé, vida e esperança. E por último, qual é a consequência? Árvore plantada, estabilidade. Junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria. Produtividade, as folhas não caem. Vitalidade. E por último, prosperidade. Amém? Chega em casa, você lê esse salmo. Lê de novo, lê. Até ele entrar no seu coração, na sua vida, no seu relacionamento. E aí a sua vida vai ser próspera, como nos garante a palavra de Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. E a gente continua se vendo por aí, amando o Senhor, glorificando o Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus abençoe sua vida. Amém.